O livro do Gênesis, capítulo 1, verso 1 e 2, desperta para nós uma grande curiosidade acerca do seu primeiro capítulo, e justamente aí nessa intercalação do verso 1 e 2, quando narra-se a criação de todas as coisas ou a formação de tudo. A palavra Gênesis vem do hebraico Bereshit, né? Nós temos aqui o livro Gênesis ou Sefer Bereshit, quer dizer começo ou princípio. O livro do Gênesis foi escrito por Moisés aproximadamente 1400 anos antes de Cristo, a qual traz aí essas narrativas, os 5 primeiros livros conhecidos como o Pentateuco, escrito por Moisés. E o que nos chama a atenção dentro desse breve entendimento acerca do capítulo de número 1 de Gênesis, a qual tem gerado aí várias polêmicas, né? Várias teses, várias ideologias aplicadas dentro desse vácuo, né? Entre o verso 1 intercalado com o verso de número 2. Quando a escrita está dessa forma: no princípio criou Deus os céus e a terra. O verso de número 2, apenas a parte A, narra-se: a terra era sem forma e vazia. Mas a curiosidade é que Moisés estava referindo-se aqui nessa terra sem forma e vazia. Dá a entender que a terra em si ela tinha uma certa deformação em algumas teses e algumas colocações ideológicas referente à criação. Alguns deduzem que esse período, né, dessa terra sem forma e vazia poderia ser devido à queda do antigo Lúcifer, né, Satanás, a qual ele foi lançado dos céus para a terra. E existe algumas teses dentro desse relato, não é bíblico isso, certo? É algumas colocações de pessoas que traz as suas ideias aplicada, que o que levou a terra a se tornar sem forma e vazia foi a queda de Satanás. Mas nada disso a Bíblia nos relata. Outros vão dizer que foi devido à mortandade de grandes dinossauros da época, né? Tornou-se a terra sem forma e vazia. Outros irão dizer que esse período dessa intercalação de Gênesis 1, verso 1 e 2, é um período que teve milhões e milhões de anos, né? E muitas coisas aconteceram nesse período. São apenas imaginações, são apenas achismos, mas nada disso a Bíblia nos relata. Professor, então, de que maneira que nós iremos compreender este versículo? A única forma de nós entendermos Gênesis capítulo 1, ou toda a Bíblia, né? Mas em especial Gênesis capítulo 1, verso 1 e 2, é quando nós utilizamos aqui os originais da Bíblia, né? Caso aqui nós vamos, né, entrar dentro do hebraico para que nós possamos entender e quebrar todas essas teses com base dentro da Bíblia Sagrada. Vamos para a conotação hebraica, né? Gênesis capítulo 1, ou Bereshit, primeiro e primeiro, que narra-se dessa forma: Bereshit bara Elohim. Essa primeira expressão vai dizer: no princípio
criou Deus, ou no começo criou o Eterno. Et ha-shamahim ve'et haaretz, os céus e a terra. Aqui está no hebraico, né? Bereshit bara Elohim et ha-shamahim ve'et haaretz. No princípio criou Deus, céus e terra. Agora eu vou explicar para vocês entender aqui de uma forma mais aberta e uma forma mais correta, mais concreta no original, esse versículo que é meio que polêmico, o verso de número 2. A terra era sem forma e vazia. Aqui nós quebramos todos os tabus, todos os achismos, todas as ideologias referente à criação, referente à formação, né? Vamos utilizar aqui o original da Bíblia, e algumas Bíblias traz a tradução que a terra tornou-se, né? São traduções incorretas. A terra, ela não tornou-se. Se nós utilizarmos aqui o original, vamos entender que a terra, ela era. A terra estava, certo? No verbo passado. A expressão aqui, mas a terra, vem do hebraico ve-haaretz, mas a terra era, hayetá, a expressão hebraico era ou estava, tohu vavu, sem forma e vazia. Então esta é a expressão correta do hebraico, tohu vavu, sem forma e vazia. Então aqui nós iremos trazer uma compreensão dentro dos originais. Observamos bem aqui, que aqui eu transliterei, né, essa expressão, mas a terra estava sem forma e vazia. Aqui é no original, ó, a expressão, ó. Mas a terra estava despovoada e vazia. Essa é a expressão no original, significado de Gênesis capítulo 1 e o verso 2. Mas a terra estava despovoada e vazia, inóspita e vazia, ou inabitável. Ou seja, nesse período da formação, essa expressão não quer dizer que houve uma deformação na terra. Não quer dizer aqui que foi a queda do antigo Lúcifer, ou até mesmo a existência dos dinossauros, ou a explosão do Big Bang. Não, nada disso. No original hebraico, essa expressão tohu vavu, ou tohu vavuhu, quer dizer que ela estava despovoada, não havia habitantes, e era vazia, inóspita e vazia, ou inabitável. Nós temos uma referência, né, dessa expressão tohu vavuhu, lá em Isaías 45, verso 18, é o mesmo significado da terra desolada ou desabitada, né? Então essa é a expressão original a qual quebra todos os tabus. Mas a pergunta é, pastor ou professor, mas por que a terra estava, ou por que a terra era sem forma e vazia, né? Vamos compreender. Justamente por causa da expressão escuridão ou trevas, né? Vamos observar o texto, o contexto vai narrar que
a terra, havia trevas sobre a face do abismo, né? A palavra trevas vem do hebraico verrosh, terra, ou escuridão, melhor dizendo, né? Verrosh significa escuridão, densa trevas. Era isso que impedia que pudesse houver habitante na terra. É o primeiro ponto aqui. Sobre a superfície, alpinei, do hebraico, sobre a superfície do abismo. A palavra abismo vem do hebraico terron, né? A palavra terron. Vou explicar para vocês de uma forma mais correta. Então, a terra, ela tornou-se inóspita, inabitável, ou um caos, justamente por causa das trevas, verrosh, por causa da densa escuridão. Então, por isso que a terra era sem forma e vazia. E essa expressão verrosh do hebraico significa densas trevas, escuridão. Havia uma atmosfera tóxica que subia da terra em forma de um vapor e se tornava inóspita, inabitável. Esse era um dos motivos a qual a terra, ela tinha essas características, sem forma e vazia, porque não havia habitantes sobre a terra. Ela era inóspita. Segundo essa expressão do hebraico, o abismo ou terron, né? Então eram esses dois fatores que tornava-se a terra sem forma e vazia. Verrosh, havia trevas e escuridão, e o abismo, que é do hebraico terron. O que quer dizer essa palavra? Terron, o abismo. Águas muito profundas e quentes, né? Águas tóxicas. Então, mediante esses conteúdos, seria impossível houver habitantes sobre a terra. Por isso que a terra se tornou-se, que no sentido original, né? A terra ela estava sem forma e vazia. Em algumas expressões vai dizer tornou-se. E muitos pegam aí essa colocação do tornou-se e que aplica aí a questão de que a terra ela foi criada em forma perfeita e na queda do antigo Lúcifer ela tornou-se deformada. Isso aí é uma tremenda heresia. Nada disso a Bíblia relata. Relatos históricos não vai chegar a essa conclusão. Então, para que nós possamos compreender uma forma mais correta, a terra estava sem forma e vazia porque ela era inóspita. Não era apta para habitar seres humanos, não era apta para habitar seres vivos, né? Por isso que ela era inóspita, sem forma e vazia. Então essas eram as características. E o que Yahvé fez para que a terra tornasse habitável? E agora, né? Para que o Senhor viesse dar sequência na toda a sua criação, na habitação, né, da vegetação, dos animais, dos seres humanos, né? Aí ele entra com a expressão do hebraico, raquia, do hebraico. Ele cria o raquia, né? O que quer dizer essa expressão raquia, né? Ele cria a expansão ou o firmamento, né?
E essa expansão e o firmamento, ela faz agora uma separação entre o Verrosh e o Terron. Ela faz uma separação entre as trevas e o abismo. Ou seja, de uma compreensão melhor, tudo aquilo que seria inadequado, tais como águas, né? Águas quentes, águas tóxicas, veio para baixo, né? Onde passou-se a estar no lugar chamado Haaretz, ou terra, e as águas limpas, as águas puras, ou aquilo que era bom, foi para a parte elevada chamado Chamaim, os céus. Então houve essa separação, certo? E a partir daí tornou-se uma terra pronta para que Deus pudesse dar seguimento a toda a sua criação, a formação dos seres humanos, a formação ou a criação dos animais, a formação do homem. Então, a partir daí, né, o Eterno de Israel, ele abriu ou deu sequência toda a sua criação. Então, essa questão de dizer que a terra era sem forma e vazia, ou tornou-se sem forma e vazia, por causa da queda de Satanás, pode deletar isso, pode excluir isso. Não tem nenhuma base, não tenha nenhuma referência bíblica que de fato foi por causa da queda do antigo Lúcifer, né? Ou foi por causa da criação, ou por causa da mortandade dos dinossauros, ou foi por causa da explosão do Big Bang, nada disso. Então, no original, o que tornava, o que deixava a terra sem forma e vazia, essas duas expressões. Verrosh, havia trevas, escuridão, e Terron, o grande abismo, que tanto, né, no meio dessas trevas, né, que subia, né, vapores tóxicos, né, que seria prejudicial à saúde, né, também existia o Terron, o abismo, né? Quando fala havia trevas, a palavra trevas aqui, Verrosh, ela vai estar baseada lá em Êxodo, capítulo de número 10, ali naquelas pragas, a nona praga que foi lançado sobre o Egito, né? Essa praga ali era justamente o Verrosh, densas trevas ou escuridão, certo? Então, amados, essa questão de dizer que a terra ela tornou-se sem forma e vazia por causa da queda de Lúcifer, do antigo Lúcifer, pode deletar isso. A expressão correta no hebraico é justamente, né, essas colocações a qual eu fiz. Que o Eterno de Israel te abençoe, né, e te guarde. Que a palavra terron quer dizer profundo, né, abismo, ou águas profundas, né? Então, tudo isso aí, Deus ele fez a separação entre o Terron e entre o Verrosh, onde ele entra com a expressão haja or, do hebraico luz, né? Haja luz, então houve luz, e a terra ela tornou-se em condição habitacional, né? Condição para que possamos habitar nela e Deus dá continuidade a toda a sua obra. Então fica aí esta explicação com base dentro dos originais
e que o Eterno de Israel te abençoe e te guarde. Não deixa que pessoas venham ludibriar sua mente, querendo colocar aquilo que a Bíblia não relata, irmãos. Então, quer compreender acerca das Sagradas Escrituras com excelências? Entramos dentro dos originais, né? O hebraico, o grego. Entramos dentro das visões etimológicas e vamos chegar à conclusão do nosso conhecimento acerca da palavra do bom mestre. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Um grande abraço. Shalom. Baruch Hashem.